Diversas iniciativas reformistas foram aplicadas pelos militares nos campos econômico e financeiro do país. O modelo econômico adotado pelo governo tinha como base a entrada de capitais estrangeiros e a instalação de indústrias no Brasil. Com auxílio de empréstimos estrangeiros, foram realizadas grandes obras de infraestrutura, como a construção da usina hidrelétrica de Itaipu e da rodovia Transamazônica. Essas obras foram utilizadas nas propagandas do governo, que as apresentava com grande otimismo, buscando transmitir a ideia de que o país estava se desenvolvendo. Ao mesmo tempo que eram realizadas grandes obras, o governo procurou beneficiar empresários ao manter os salários dos trabalhadores desvalorizados, a fim de diminuir o custo da produção e ampliar os lucros. Esse tipo de política conteve o consumo interno, pois, com os baixos salários, as pessoas compram menos, favorecendo a exportação de produtos. Além disso, um grande volume de créditos para empresários foi colocada à disposição pelo governo para incentivar o desenvolvimento industrial. Com o objetivo de atrair a entrada de capitais estrangeiros, os militares modificaram a lei que limitava a remessa de lucros para o exterior. Dessa maneira, empresas estrangeiras não eram obrigadas a reinvestir seus lucros no Brasil. As medidas adotadas pelo governo estimularam diversas multinacionais a se instalarem no Brasil, ampliando assim a produção de bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos e automóveis. Além disso, houve o crescimento de alguns dos demais setores da indústria e das exportações. O desenvolvimento de alguns setores da economia brasileira, principalmente entre os anos de 68 e 73, ficou conhecido como um milagre econômico. Para manter o crescimento da economia, o governo militar passou a contrair novos empréstimos estrangeiros, ampliando dessa maneira a dívida externa brasileira. Essa política econômica funcionou até 73, quando ocorreu um grande aumento no preço internacional do petróleo, a chamada crise do petróleo. Com isso, o Brasil foi afetado, pois naquela época a maior parte do combustível consumido no país era importada. Entre outras questões, a inflação subiu significativamente, gerando uma grave e longa crise econômica. Além disso, o governo militar passou a ter dificuldade para adquirir novos empréstimos e financiar o crescimento da economia. Mesmo buscando incentivar as exportações por meio da desvalorização da moeda brasileira e da intensificação do arroxo salarial, ou seja, desvalorizar o salário em relação à inflação, o governo foi incapaz de solucionar a crise, deixando o país endividado e com a economia parada. Como se não bastasse, houve uma enorme concentração de renda durante esse período, o que aumentou as desigualdades sociais no país. A partir do governo de João Batista Figueiredo, de 79 até 1985, o último presidente militar, o término do governo Geisel não resultou na diminuição das contestações contra a ditadura. Com a revogação do AI-5 e, consequentemente, com o aumento da segurança, as pessoas foram para as ruas em um número cada vez maior pedindo o término do regime. Outro marco do governo Figueiredo, que era o antigo chefe do Sistema Nacional de Informação, o SNI, foi a onda de greves. Mesmo proibidas pelos militares, muitas greves foram promovidas pelo movimento operário. O líder sindical, Luiz Inácio Lula da Silva, líder do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, guiou as massas na luta por melhorias das condições e aqui ficava as contestações do regime. Mesmo com os ataques dos militares de extrema-direita, a redemocratização não foi freada no Brasil. Em 79, o governo lançou um pacote que permitia a volta do pluripartidarismo, ou seja, de vários partidos. No entanto, a abertura política visava provocar a fragmentação da oposição. Junto com a abertura político-partidária, também foi concedida a anistia.
Como condição de anistia, os militares exigiram que essa medida fosse ampla, geral e irrestrita, o que garantiria que ela também se estendesse a todos os militares e civis que haviam cometido crimes durante o regime. É por isso que um torturador foi punido. Com o retorno dos líderes políticos que estavam exilados, novos partidos surgiram. Tivemos então os antigos Arena e MDB, que se transformaram em PDS e PMDB, e novas siglas que também surgiram, como o PTB, originado após a disputa judicial entre a filha de Vargas e Leonel Brizola, o PDT, liderado por Brizola, o PP e o PT, Partido dos Trabalhadores, surgido nas greves do ABC Paulista e que passou a abrigar o movimento operário. A legalização dos partidos comunistas foi proibida durante esse período. Para diminuir as chances de vitória da oposição, o governo lançou o Pacote de Novembro, em 1981. Segundo ele, todos os partidos deveriam lançar candidatos a todos os cargos a serem disputados no ano seguinte. O eleitor deveria ser proibido qualquer tipo de coligação partidária. Tratava-se do voto casado. Mesmo assim, nas eleições para governador de 82, nos estados mais ricos do país, a oposição foi vencedora, o que indicou o forte de mudança dos brasileiros. Franco Montoro, em São Paulo, e Tancredo Neves, em Minas Gerais, e Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, foram nomes importantes eleitos nesse ano. O Rio Grande do Sul foi o único estado rico no qual um partido ligado aos militares, o PDS, venceu com o candidato Jair Soares. As pressões populares para a redemocratização aumentaram com a proximidade das eleições para a presidência da República. O apoio da Igreja Católica a partir da década de 70 foi muito importante para a retirada dos ditadores do poder. Em 83, o deputado federal do PMDB, Dante uma ação de eleições diretas já em 85. A proposta provocou o ânimo da população e por todo o país as pessoas passaram a sair às ruas para pedir a aprovação. Foi a campanha das diretas já. Apesar do apoio popular, os militares não cederam e a emenda não foi aprovada no Congresso, liderado na época por José Sarney. Com a rejeição da emenda, a eleição de 1985 foi novamente indireta. Nela, concorreram Tancredo Neves pelo PMDB e Paulo Maluf pelo PDS. Uma racha provocada por comentários impróprios de Maluf sobre colegas de partido provocou a saída de Sarney do PDS, ingressando na chapa do PMDB, como candidato a vice-presidente, formando a Aliança Democrática. Com essa divisão do PDS, o PMDB fortaleceu-se e venceu as eleições. O presidente eleito, Tancredo Neves, faleceu antes de tomar posse. Em seu lugar, assumiu o vice Sarney. De alguma forma, o plano dos militares de colocar no poder alguém vinculado com suas políticas foi concretizado.